e já estar aqui com a gente nos estúdios diretamente aqui da Avenida Paulista, o professor Wagner Iglesias, que é professor de pós-graduação e integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito boa tarde. Muito prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Maravilha. Professor, hoje começou com muita expectativa o dia, algum probleminha aqui, outra acolá, mas ao que tudo indica, a eleição deste 2 de outubro transcorreu de forma tranquila, sem maiores intercorrências. Eu queria a avaliação do senhor nesses primeiros momentos, agora com o fechamento de algumas urnas, né? Já começou a apuração, mas a gente sabe que em algumas escolas ainda, algumas sessões eleitorais, a eleição continua. Queria lhe ouvir, professor. A eleição continua porque eu acho que em vários lugares, né, nós tivemos a questão do atraso por conta da biometria, por conta das filas, também pelo fato de que não é uma eleição, por exemplo, para prefeito e vereador, uma eleição que você tem que escolher 5, né, candidatos, e muita gente imaginava que o primeiro seria o presidente e era efetivamente o último. Mas eu acho que, assim, apesar de algumas intercorrências, né, eu vi a notícia agora há pouco de alguém que, tomado de raiva, quebrou uma urna, por exemplo, em Goiânia, né? Mas foram casos muito isolados. Muito isolados, uma outra discussão aqui e ali, um bate-boca aqui e ali, mas eu, de fato, acho que estou de acordo, né? Nós tivemos aí um domingo tranquilo, as coisas estão transcorrendo bem, né? Desde ontem, acho, o clima já era relativamente bom, né? Assim, a gente durante muito tempo temeu que não fosse assim, mas acho que está indo tudo bem. Agora, professor, eu queria uma avaliação sua também da atitude tomada pelo presidente Bolsonaro de tentar limitar o acesso dos eleitores, principalmente os eleitores de mais baixa renda, com o transporte público, né, a chegada às sessões eleitorais. Esse tipo de comportamento absolutamente antirrepublicano só diz quem é Jair Bolsonaro, mais uma vez, até o último momento, né? O fato é que ele sabe, né, e as pesquisas, tanto as pesquisas publicadas aí, né, para o grande público, digamos, quanto as pesquisas internas que os partidos fazem, e todos nós sabemos, ele não tem, né, um bom percentual de intenções de voto entre os setores mais populares, né, entre a baixa renda, né, e ao mesmo tempo em que o candidato Lula é o que lidera e vinha liderando as pesquisas aí, com larga vantagem, né? Então, uma atitude como essa, uma atitude que de fato a gente só pode lamentar, até porque a gente sabe que o voto, além de ser um dever, né, constitucional, é um direito de todos nós. E a gente sabe que quem é muito pobre, o cara pensa, né, antes de se deslocar para ir até a sessão eleitoral. Às vezes não é só ele, é ele e a esposa, ou a esposa e o marido, às vezes tem que ir com os filhos junto, por alguma razão, não tem ninguém para ficar tomando conta, enfim, fica muito caro para uma família ir votar, né? Uma família pobre, de baixa renda, de periferia. Então, de fato, essa questão de tentar inviabilizar o passe gratuito no dia de hoje, não sei se a gente poderia usar esse termo exatamente gratuito, passe livre, como a gente poderia dizer, acabou sendo uma jogada eleitoral de última hora e foi rechaçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Perfeito. Thalita tem uma pergunta. Thalita? Olá, professor. Eu estou sem o ponto, meu ponto caiu aqui, eu vou precisar pôr o ponto. Coloque. Só um minuto, Thalita. O professor vai colocar o ponto. Infelizmente caiu. Aqui, professor. Tá aqui. Obrigado. Ô, Thalita, é um prazer te ver mais uma vez. Desculpe que o meu ponto caiu aqui, TV ao vivo, é assim mesmo. Acontece isso. Você está me ouvindo agora, professor? Estou te ouvindo bem. Boa tarde. Maravilha. Prazer te ter aqui no estúdio, participando dessa cobertura com a gente, viu? Eu queria falar um pouquinho sobre exterior, inclusive. A gente tem um dado aqui, que eu vou trazer, inclusive, já quase metade das urnas apuradas no exterior, 42,76%, e Lula, até o momento, tem 51,18% dos brasileiros que votam, então, no exterior. Eu conversava aqui um pouquinho com o professor Francisco, cientista político, no início do programa, sobre esse cenário internacional. E eu quero te ouvir também sobre isso, né? Como que você avalia essa votação no exterior? Quais os motivos que levam o brasileiro hoje que está fora a votar em Lula? A gente tem percebido, então, essa vantagem com metade das urnas apuradas. Você acredita, inclusive, que essa margem para Lula será muito maior que 50% ou não? Quero te ouvir. Eu não acredito que vai ser muito maior, porque isso depende muito do perfil do brasileiro que emigrou, né? E ele varia demais, ele varia bastante. Provavelmente a gente não tem ainda os dados, os números dos Estados Unidos, e acho que quando esses números chegarem, essa diferença de Lula para Bolsonaro tende a diminuir. E isso vai muito até, sei lá, sociologicamente, a gente poderia dizer, o perfil da pessoa que emigra, né? Uma coisa que emigra para
ou imigra, melhor dizendo, né? Imigra para a França, ou para a Alemanha, ou para a Argentina, e outro que imigra para os Estados Unidos, né? Inclusive o presidente Bolsonaro chegou, se não estou enganado, a fazer motociata, inclusive na Flórida, né? Sim, ou seja, Orlando, ele tem eleitores, ele tem apoiadores. Agora, esse número eu não tenho. Se vocês puderem me dar, se vocês tiverem, quantos votos de brasileiros existem no exterior, né? Quantos brasileiros estão habilitados a votar no exterior? É um número importante, mas de toda forma é um percentual pequeno, né, na massa de votos. Mas em torno de 800 mil eleitores no exterior, professor. E esses 800 mil, será que todos vão votar? Essa é uma pergunta também. Sim. Mas de toda forma, 800 mil, se você pegar 3 distritos da Zona Leste da cidade de São Paulo, você já equivale isso, né? Agora, sinaliza coisas, né? Por exemplo, o Bolsonaro me parece que ganhou e com larga vantagem no Japão, né? E ao mesmo tempo em que vai perder provavelmente na França, vai perder na Espanha, vai perder em vários países europeus. Sinaliza um pouco o perfil desse brasileiro que está fora. E eu acho que muita gente que está fora hoje, talvez estivesse dentro do país nos anos Lula e viveu uma época de, em qualquer profissão que a pessoa exercia, provavelmente viveu uma época de bonança, né, de melhoria de salário, ou se tinha um pequeno negócio, o negócio expandiu, etc. E essas pessoas se emigraram, provavelmente foi por razões econômicas, né? Então, por isso, acho eu, como a Thalita trouxe, embora vai chegar os votos dos Estados Unidos, mas acho eu ainda que Lula deve vencer, né, nesse eleitorado aí, que é muito mais simbólico do que quantitativo, se a gente pensar no conjunto de eleitores que foram às urnas nesse domingo. Professor, eu queria voltar agora aqui para o Brasil e fazer uma avaliação com o senhor sobre a postura de Ciro Gomes. Ele hoje, no início dessa apuração, já aparece em 4º lugar. O senhor acredita que esses votos de Ciro Gomes, eles migraram para o candidato Lula ou para o candidato Bolsonaro, diante da postura do próprio candidato Ciro na reta final das eleições? Ontem, né, inclusive, apareceu com uma foto ao lado de Bolsonaro, né? O enquadramento podia ter sido reduzido para ficar só ele, mas saiu ele e o candidato Bolsonaro. Eu acho que, lamentavelmente, inclusive, ele meio que voltou, né, caminhou para suas origens iniciais na vida política, né, que foi na Arena, que era o partido de apoio ao regime militar, né, Aliança Renovadora Nacional, que era um partido de direita, à época estatista, né, esse partido e tal, mas a direita brasileira se tornou neoliberal e assim por diante. O Ciro esteve no governo do Itamar Franco, quando privatizações e abertura comercial desenfreada foram feitas. Depois ele faz toda uma trajetória para a esquerda, se aproxima do Partido dos Trabalhadores como uma espécie de um interlocutor, depois participa do governo Lula, né? Eu acho que o grande momento para ele, e talvez é uma coisa que as esquerdas, né, a gente nunca vai saber, não vai voltar no tempo, mas as esquerdas poderiam, em algum momento, repensar. O grande momento para o Ciro seria 2018. Eu sempre defendi a tese que depois que o presidente Lula foi trancafiado na Polícia Federal em Curitiba, você deveria formar uma frente com outro nome não petista, porque eu acho que a rejeição naquele momento era contra o PT e não contra o Fernando Haddad. Se Fernando Haddad fosse um candidato do PSDB, provavelmente ganharia a eleição com relativa facilidade. Mas nós não estamos mais em 2018, estamos em 2022. De lá para cá, o Ciro só foi se autodegradando, né? Foi se desmanchando. E é triste, porque era uma figura importante. Você pode concordar ou não com as ideias dele, com o diagnóstico que ele faz ou não da economia brasileira, mas era uma figura importante no nosso debate e eu acho que, infelizmente, ele sai muito menor, né? Agora, a partir das 17, 18 horas de hoje, já passamos, inclusive, desse horário, né? Ele sai muito menor do que ele entrou nessa campanha, né? O que é uma pena, né? É triste isso. É ruim para o PDT também, que com um candidato que já está indo para o 4º lugar, sendo ultrapassado pela Simone Tebet, os próprios parlamentares que se candidataram nos vários estados ao Congresso Nacional pelo PDT também vão sofrer as consequências disso, né? Porque, em geral, o candidato à presidência puxa o voto também dos candidatos a deputado federal, a senador. Então, uma campanha, uma sucessão de erros do começo ao fim, né? Inclusive, refletido no próprio estado de Ciro Gomes. Sem dúvida. O Ceará, né? Vai perder, vai ficar provavelmente em 3º lugar, perde o controle do estado, o candidato que ele apoiava, que ele tem apoiado para governador, provavelmente caminha para ser derrotado, né? A gente ainda precisa ver os resultados, óbvio, né? O que as urnas vão dizer, mas tudo indica que seja assim. Então, é uma pena, né? Saiu muito menor do que entrou.